Em 2022 aconteceu algo muito importante para a minha vida financeira. Eu quitei o financiamento do meu apartamento. Pode parecer algo simples quando a gente fala assim, mas para mim foi um momento muito importante e marcante, porque esse apartamento ele havia sido financiado em 360 meses, ou seja, 30 anos de financiamento. E eu consegui quitar esse apartamento em cerca de 5 anos. E hoje eu quero compartilhar essa história com vocês e também algumas lições financeiras que eu aprendi nesse processo. Aliás, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre investimentos, educação financeira, construção de patrimônio, já aproveita para se inscrever no canal, porque esse é exatamente o tipo de assunto que eu trago aqui. Eu comprei esse apartamento em 2017 e naquela época eu tinha acabado de me casar e meu filho estava próximo de nascer. Então, existia aquela vontade natural de começar uma família com um pouco mais de estabilidade, ter um lugar próprio, um espaço realmente nosso. E foi por isso que decidimos comprar o apartamento. Como acontece com a maioria das pessoas aqui no Brasil, a compra foi feita através de financiamento, 360 meses, 30 anos no caso. Ou seja, um compromisso financeiro que poderia acompanhar uma grande parte da minha vida. Os juros na época estavam por volta de 1% ao mês, que dentro do cenário brasileiro até era considerado normal. Mas quando você olha para um financiamento longo assim, percebe que existe uma quantidade enorme de juros envolvido ao longo do tempo. E uma coisa que as pessoas não percebem quando faz o financiamento é como as parcelas funcionam. No início do financiamento, a maior parte da parcela que você paga, elas não vão para reduzir a dívida, vão para os juros. Ou seja, você paga mês a mês e o saldo devedor diminui muito lentamente. Quando você começa a entender isso, você percebe algo muito importante. Reduzir o prazo de financiamento pode gerar uma economia enorme de juros. Foi exatamente isso que eu comecei a fazer. Sempre que aparecia uma oportunidade, eu tentava antecipar as parcelas, amortizar a parte da dívida, reduzir o risco, e então isso foi acelerando bastante o processo. Até que em 2022 chegou o momento em que eu consegui quitar o apartamento completamente. Foi uma sensação muito interessante, porque não era apenas uma questão matemática, era também uma questão psicológica. Porque quando você tem uma dívida muito longa, mesmo que esteja pagando corretamente, ela fica na sua cabeça. É uma responsabilidade constante. Quando aquela dívida acaba, algo muda completamente. Você sente mais tranquilidade, mais liberdade, você tem mais segurança. E no nosso caso, saber que o apartamento da família estava quitado trouxe uma sensação muito grande de estabilidade. Foi como tirar um peso de nossas costas. Isso me lembrou uma passagem de um livro clássico de educação financeira chamado O Homem Mais Rico da Babilônia. Nesse livro existe um personagem chamado Arcade, que ensina princípios sobre riqueza para outras pessoas. Uma das lições que ele comenta é a importância de ter um lugar próprio para viver. Segundo o livro, quando a pessoa tem sua própria moradia, várias coisas mudam em sua vida. Ela deixa de pagar aluguel, ela constrói algo para sua família e ela passa a ter uma sensação maior de estabilidade. Ou seja, não é apenas uma decisão financeira, é também uma decisão de estrutura de vida. Quando eu li isso, fez muito sentido com a experiência que eu tive, porque ter um imóvel quitado muda a forma como você enxerga o futuro. Outra coisa que eu aprendi nesse processo é que existe uma diferença entre dívida ruim e dívida boa. Dívida ruim normalmente é aquela ligada ao consumo, cartão de crédito, parcelamento de coisas que perdem o valor rapidamente. Essas dívidas geralmente trabalham contra você. Já uma dívida para adquirir um imóvel, para moradia, pode ser considerada uma dívida mais estruturada, porque ela está ligada à construção de estabilidade para a família. Mesmo assim, entender os juros e tentar reduzir o prazo dessa dívida faz muita diferença ao longo do tempo. Existe também um efeito muito prático quando uma dívida termina. O impacto no fluxo de caixa, aquela parcela que todo mês precisava ser paga simplesmente deixa de existir. E de repente você percebe que tem mais liberdade para decidir o que fazer com aquele dinheiro. Você pode investir, construir patrimônio ou direcionar recursos para outros projetos de vida. É nesse momento que muita gente percebe que a liberdade financeira começa com redução de dívidas. Quitar o apartamento foi um momento muito importante em minha vida financeira. Não apenas porque eliminou uma dívida, mas porque mudou a forma como eu vejo a liberdade financeira. Hoje eu acredito muito mais em uma ideia simples. Quanto menos dívidas você carrega, mais liberdade você tem para construir patrimônio. E muitas vezes, quitar uma dívida pode ser um passo muito importante antes de investir.
Agora, eu queria saber de você. Você prefere priorizar quitar dívidas primeiro ou investir primeiro? Comenta aqui embaixo, porque essa é uma discussão muito interessante dentro da educação financeira. E se você gosta desse tipo de conteúdo, sobre dinheiro, investimentos, construção de patrimônio, não esquece de se inscrever no canal, porque toda semana eu trago vídeos novos exatamente sobre esses temas. Muito obrigado.